Pergunta de US$ 1 milhão. Por que o tratamento do refluxo não está dando resultado? Por que ele não está funcionando? Bom, eu sou o Dr. Marcos Hatke, sou cirurgião do aparelho digestivo e no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouquinho por que alguns pacientes não respondem adequadamente ao tratamento padrão para o refluxo gastroesofágico. O objetivo nosso aqui é analisar as principais causas de falha terapêutica, revisar alguns errinhos comuns na prática clínica e a gente discutir algumas estratégias para otimizar o manejo desses casos que aparentemente não respondem ao tratamento anti-refluxo. O que a gente pode conceituar como refluxo refratário? Nem todo sintoma persistente durante o tratamento significa falha real do medicamento ou da abordagem. Por quê? Porque a gente precisa primeiro definir o que é refluxo refratário, a gente precisa entender se o paciente está aderindo adequadamente ao tratamento, se fez mudanças comportamentais ou não, dietéticas, se ele está usando ou não inibidores de bombas de próton, se esses inibidores estão melhorando ou não, ou eventualmente até piorando o refluxo, se o paciente está num tempo suficiente ou não do tratamento e entender as expectativas de cada paciente, que às vezes nos trazem uma expectativa irreal. Outro ponto importante é entender se esse refluxo foi bem investigado. Muitas vezes a gente faz essa dicotomia entre operar um paciente de refluxo ou tratar clinicamente com inibidores de bombas de próton e esquece da miríade de outras causas de refluxo que são causas de refluxo não ácido, que dão sintomas muito semelhantes ao refluxo ácido e que não são tratados com inibidores de bomba. Muitas vezes são até piorados com o uso de inibidores de bomba. Então, se a gente não investiga a digestão como um todo, a gente cai nessa dicotomia e aí o risco de insucesso é extremamente alto. O primeiro passo aí é a gente entender se o diagnóstico foi conduzido de forma adequada e se esse tratamento está de acordo com o diagnóstico. Primeira coisa, diagnóstico incorreto, né? Nem todo sintoma é refluxo. Uma das principais causas da falha na nossa terapêutica, obviamente, é o diagnóstico impreciso. Então, condições que podem levar ao refluxo sem ser doença de refluxo, ou seja, condições cujo maior sintoma é o refluxo, mas não doença. Dispepsia funcional, disbiose intestinal, sensibilidades alimentares ou intolerâncias, refluxo biliar, refluxo não ácido ou misto, síndromes de hipocloridria, hipersensibilidade esofágica derivado de doenças funcionais do esôfago, como distúrbios motores do esôfago, pacientes que têm perfil muito ansioso, com labilidade emocional muito intensa e causas extraesofágicas de refluxo. As causas mais comuns extraesofágicas de refluxo são as causas intestinais. E aí um parênteses importante, na prática clínica, a maior parte dos refluxos hoje tem como causa sintomas, doenças que cursam com hiperfermentação intestinal, como por exemplo as disbioses intestinais, que levam a refluxo não ácido e que levam a sintomas que não vão melhorar com o tratamento padrão de inibidor de bomba de prótons, procinéticos ou eventualmente até cirurgias anti-refluxo. Então, a gente tratar o refluxo sem confirmar o seu diagnóstico, sem entender a sua causa, a gente perpetua o sintoma, perpetua a má digestão. E um ponto legal aqui, quais são as limitações da terapêutica medicamentosa convencional? Quando a gente fala de medicações convencionais, obviamente, a gente fala das medicações, uma das medicações mais usadas no mundo, que são os inibidores de bombas de prótons, né? Eles são eficazes no tratamento dos sintomas? São, mas na maioria das vezes não vão na causa da doença do refluxo. Por isso, tem as suas limitações. Então, quando você restringe a acidez gástrica, eu estou tratando apenas um tipo de refluxo, que é o refluxo ácido. E muitas vezes os pacientes têm refluxo não ácido, que fica persistindo, mesmo, obviamente, com o uso de inibidores de bomba. Influência de fatores anatômicos, se eu tiver uma hérnia acima de 3, 4 centímetros, muitas vezes o próprio tratamento do refluxo por si só
vai necessitar de uma cirurgia em que a abordagem clínica acaba tendo um teto muito estreito. E o estilo de vida, né? O estilo de vida é fundamental a gente abordar isso com o nosso paciente no padrão mastigatório, fazer uma investigação adequada de outras causas de refluxo, como refluxo não ácido, como desbioses intestinais, sensibilidades, intolerâncias alimentares, síndromes de hipocloridria, solicitando outros exames complementares. Por quê? Porque a medicação isolada, o IBP, o inibidor de bomba de próton, provavelmente não vai resolver o problema de base. E quando que a gente precisa aprofundar essa investigação diagnóstica? Justamente nesses casos em que uma abordagem inicial mais conservadora, seja ela usando ou não os inibidores de bombas de próton, acaba falhando. Na nossa prática, a gente geralmente não usa inibidor de bomba de próton, a gente pensa sempre em entender o refluxo como um todo. A gente precisa aí, obviamente, além da endoscopia, da pH-metria, da impedância de pH-metria, da manometria esofágica, a gente precisa investigar outros sistemas. A gente precisa investigar com exames da microbiota, testes de hidrogênio expirado ou metano expirado para síndrome de hipercrescimento bacteriano ou síndrome ou desbiose metanogênica, exames da microbiota intestinal, como por exemplo o Shotgun para avaliação da flora intestinal, do microbioma intestinal, exame coprológico funcional, que é super importante para avaliar como o indivíduo processa os alimentos, exames de sensibilidades, de intolerâncias alimentares, pesquisa de gastrite atrófica autoimune, de anemia perniciosa, de fatores que levam à hipocloridria, como insuficiência também pancreática, exócrina, que são fatores que mexem na fermentação digestiva e fazem com que tenha-se um refluxo biliar para o estômago. Isso causa sintomas semelhantes ao refluxo ácido. Então, a gente investigar corretamente orienta decisões terapêuticas um pouquinho mais precisas do que só pensar em inibidores de bombas de próton, mudanças pontuais no estilo de vida e ou cirurgia anti-refluxo. E quais são as estratégias para a gente otimizar esse tratamento? Bom, o manejo desse refluxo, desse paciente com refluxo refratário, exige, obviamente, uma abordagem individualizada. Então, a gente precisa muitas vezes lançar mão de enzimas digestivas, como enzimas que aumentam a cloridria gástrica, enzimas pancreáticas. A gente precisa eventualmente ter conosco na prática clínica um nutricionista para avaliar uma abordagem nutricional direcionada para aquele paciente, intervindo não só na questão dietética, mas na questão comportamental, na questão da higiene do sono, no sedentarismo, na atividade física, reavaliar constantemente esse paciente frente a uma resposta terapêutica nova, entender que a cirurgia ela não deve ser colocada no primeiro momento para a cura do refluxo, e a gente precisa ter um acompanhamento mais longitudinal, mais sequencial. O sucesso depende de integrar esse diagnóstico e a terapêutica adequada e individual, fazendo com que esse paciente fuja do binômio prazol-cirurgia. Quando o tratamento do refluxo não funciona, quando esse paciente ele vem para nós, geralmente de outros colegas, já com uma abordagem mais convencional e que não tem funcionado, a gente precisa revisar todo o diagnóstico, fazer uma consulta mais detalhada, verificar não só o diagnóstico esofágico, gástrico, mas o diagnóstico da função digestiva como um todo e reavaliar completamente a abordagem desse paciente. A abordagem sistemática, ela acaba reduzindo falhas e acaba também reduzindo os efeitos colaterais do uso crônico das medicações inibidoras de prótons, que são muito deletérias no longo prazo. E quando a gente fala longo prazo, a gente está falando acima de 30 dias hoje modernamente, que são basicamente desbiose, refluxo não ácido, baixa absorção proteica, baixa absorção de ferro, baixa absorção de vitamina B12. Então, se esse conteúdo foi útil para você, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com alguns colegas da sua área. A discussão clínica aqui ajuda demais a gente a entregar o melhor para os nossos pacientes.